Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será: preciso ir à igreja para ser um cristão? Primeiramente, deve-se ressaltar que cristão significa seguidor ou discípulo de Cristo, ou mesmo um imitador de Cristo. Assim, em tese, para exercer o seu amor a Cristo e ao seu próximo, você não precisa frequentar nem a igreja. Você pode, inclusive, ler e meditar a Bíblia em casa, exercendo a caridade, o amor e a solidariedade com seus amigos e familiares, pois a fé sem obras é morta. Contudo, muitos não conseguirão seguir o cristianismo verdadeiramente fora da igreja, já que o ser humano tende a fazer aquilo que acha melhor para si. O risco de ser cristão fora da igreja é tornar o pecado um estilo de vida e achar que Cristo irá perdoar tudo o que fizer de errado. O homem, por mais justo que seja, sempre procura satisfazer aos seus desejos e anseios. Por isso, não conseguirá encontrar erros em suas ações, apenas nas ações alheias. De tal modo, ao exercer o cristianismo fora da igreja, ele poderá pecar conscientemente e ainda assim considerar que aquilo é bom para ele e, portanto, não é errado. De tal maneira, ele pensará que algo que lhe agrada e o deixa feliz não é errado e, por assim dizer, não é pecado. Os seres humanos precisam ser corrigidos quando erram, e muitas das vezes essa correção acontece durante os sermões, as pregações, as formações, as confissões e nas homilias, a depender da instituição religiosa e da doutrina desta. Ainda que as palavras não sejam direcionadas exclusivamente para a pessoa, ela poderá se identificar e, por isso, refletirá sobre suas ações. Caso o indivíduo se considere autossuficiente e creia estar seguindo um cristianismo próprio, por vezes inventado por ele, dificilmente seguirá a Cristo da maneira correta, pois é muito complicado seguir algo sem que haja uma disciplina, um ordenamento. Nesse caso, a própria pessoa estabelecerá as regras e, por vezes, são totalmente diferentes das já estabelecidas nas Escrituras. No entanto, existem pessoas que já passaram por algumas denominações religiosas ou mesmo que exerceram funções importantes na igreja e atualmente estão afastadas de toda e qualquer religião, mas ainda assim são cristãs, pois guardam e honram os mandamentos e prestam cultos a Deus. Pessoas assim possuem maturidade espiritual, conhecem as Escrituras e sabem como um cristão deve se comportar. Elas conhecem os riscos das suas ações e, por isso, resolveram ser cristãos sem frequentarem nenhuma igreja. Mas devo dizer que essas pessoas são a exceção, pois a grande maioria não seria capaz de exercer seu cristianismo fora de uma igreja, pois possuem características humanas muito difíceis de serem resolvidas. Essas características são a inveja, a ganância, a soberba, a arrogância, a fofoca, a traição, a corrupção, a mentira e a falsidade. Pessoas que possuem esses adjetivos negativos precisam renunciar a eles para ao menos pensarem em deixarem a igreja. Pois, se dentro da igreja mantém esses defeitos, imaginem fora dela. Um contexto interessante sobre a necessidade ou não de ir à igreja para ser cristão, vemos em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando lemos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Em outras palavras, ser cristão significa abandonar a tudo por um ideal. E esse ideal se chama Jesus e seu ministério. A pessoa abandona a si mesmo para então, sob o símbolo da cruz, seguir os passos de Cristo, pregando em seu nome as maravilhas de Deus e os mistérios da salvação. Ser cristão seria mudar de dentro para fora, se tornar um novo homem, uma nova mulher. Portanto, se você consegue renunciar ao pecado fora da igreja e viver conforme os ensinamentos de Cristo, não é necessário frequentar a igreja. Mas devo alertar que somente pessoas com intimidade com Deus conseguem atingir esse grau de maturidade espiritual. O cristão deve ser um pescador de homens, isto é, um pregador do Evangelho, que torna o sacrifício de Jesus conhecido. Ele deve ir e evangelizar, pois foi para isto também que foste chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, como lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 22.
Só é possível vencer a tentação do pecado estando em sintonia com Deus. E uma pessoa que se afasta da igreja pode perder essa sintonia e render-se às tentações. Há de se mencionar que todos os cristãos juntos que formam a igreja, e Cristo é a cabeça dessa igreja. Assim, onde mais de uma pessoa estiver reunida orando em seu nome, Jesus ali estará. Nesse caso, cada cristão tem uma função fundamental e espiritual dentro desse corpo chamado igreja. Abandonar a igreja também significa estar propício a acatar outros ensinamentos e, de fato, ser convencido deles. Como vemos em Efésios capítulo 4, versículos 14 a 15, da seguinte maneira: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma pessoa que se diz cristã, mas está fora da igreja, é uma presa fácil para qualquer vã doutrina. É necessário ter cuidado. Outra confirmação da necessidade de estarmos em comunhão com a igreja está descrita no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, quando se lê: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois ele que prometeu é fiel, e vamos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. De tal modo, é amando a Cristo na pessoa do nosso irmão que exerceremos o verdadeiro cristianismo. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.